apresenta Check-up no rádio. Nesta terça-feira, dia 20 de maio, o nosso quadro Check-up no rádio recebe aí o Dr. Jair Segundo para falar de um tema fundamental para quem quer envelhecer com mais saúde e autonomia, os 5 planejamentos essenciais da terceira idade. Dr. Jair, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia você de casa. Vamos falar hoje sobre saúde do idoso, né? Quais são os 5 tipos de planejamento mais importantes para quem quer envelhecer com saúde? A gente difere muito bem esses planejamentos porque vai sobre toda a cadeia do envelhecimento, né? Quando a gente fala de planejamento para envelhecer, seria o primeiro tipo de planejamento. Isso seria justamente ali por volta da terceira, quarta década de vida, né, por volta dos 30, 40 anos, em que a gente está se preparando para o envelhecimento saudável. É tudo que o envelhecimento ativo, é tudo que a gente faz durante essa etapa, a gente tem uma poupança completa até que chega os 60, 70 anos. E pode ser bem batido isso que eu vou falar aqui nessa etapa do planejamento, mas vocês não imaginam a importância de tudo isso na perspectiva do envelhecimento. Então, quando eu falo de planejamento para envelhecer, eu estou automaticamente falando de atividade física e isso no impacto. Imaginem a mobilidade que você ganha, a mobilidade que você tem quando você pratica atividade física desde os 30, desde os 40, os ganhos cardiovasculares, os ganhos em mobilidade mesmo para evitar restrição em ficar acamado, por exemplo. Além da perspectiva na saúde e controle de doenças de forma geral. Então a atividade física seria um desses primeiros pilares no planejamento para envelhecer com saúde, né? A gente fala também de boa alimentação. Então quando a gente fala de boa alimentação, a gente está falando de abandonar alimentos que a gente chama de ultraprocessado. É aquele alimento que vem da indústria, vem já pronto para consumo, vem enlatado, vem em saco, e a gente vai preferir sempre os alimentos in natura. Então os alimentos o mais parecidos com o que a gente acha ele na natureza, de forma que não tenha tanto processo de adição de agrotóxicos ou adição de substâncias que façam ele durar mais. Quanto mais in natura possível, melhor. Além da adição, obviamente, de fruta e verdura na nossa alimentação, feijão, que é aqui da nossa terra, né? É uma das coisas que a gente deve priorizar na nossa alimentação, uma alimentação que seja saudável durante todo esse processo. O abandono de vícios, isso é muito importante. Então, aquele paciente que fuma, aquela pessoa que bebe todo dia, ele tem uma dificuldade, ele tem um acúmulo de toxina ao longo da sua vida por inteiro, para ter um envelhecimento pior. Então o abandono disso, ainda nessa fase, quando a gente fala de prevenção para o envelhecimento, quando a gente fala de envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, é primordial para a gente ter um planejamento para o envelhecimento saudável de forma geral. E essa questão, por exemplo, de se exercitar, de sair do sedentarismo, é a principal? É uma das principais. Não adianta a gente fazer só obviamente, mas a gente tendo atividade física bem realizada, a gente tendo realizada com frequência, porque também não adianta ir um dia e faltar os 8, 6 da semana, né? A gente tendo isso, a gente tem ganho muscular, a gente tem ganho cardiovascular, a gente tem ganho de mobilidade e aproveita para ter justamente reduzir perdas quando a gente chega ao envelhecimento. A gente faz nossa poupança para que seja gasto essa poupança, essas reservas que a gente constrói na terceira idade. Na prática aí, o senhor falou dos alimentos ultraprocessados, né? Qual é o grande ganho aí de se evitar esses alimentos ultraprocessados e, no caso de não evitar, o que é que acontece com o corpo humano? Quando a gente fala dos alimentos ultraprocessados de forma geral, a gente está falando das substâncias que têm maior teor, tanto calórico normalmente, quanto tem maior grau de... no seu processo de feitura, ele tem maior grau de substâncias que acabam gerando prejuízo a gente, ao nosso corpo, né? Então,
fazer o uso desses ultraprocessados faz com que a gente tenha acúmulo de radicais livres no nosso corpo, maior ganho em gordura, principalmente falando dos carbonatos polissaturados, né, das substâncias que acabam gerando radicais livres e fazendo com que as células, de forma geral, envelheçam mais. Então a gente perde anos de vida com essas substâncias, né? Isso eu estou falando, por exemplo, de salsicha, estou falando que salsicha inclusive entra como cancerígeno, refrigerante, comida com muito sal, tudo isso acaba sendo prejudicial para a gente ao longo da vida de forma geral. E quando a gente prefere os alimentos, as frutas, as verduras, os alimentos, a carne bem cozida, o feijão que vem da própria natureza, a gente tem um benefício muito melhor em termos de ser uma comida, um combustível mais saudável, um combustível melhor para chegar à terceira idade bem, né? Jair, quais cuidados devemos ter, né, do ponto de vista emocional e social com a nossa terceira idade? Isso é muito importante e aí a gente já passa até para um processo de construção que passa os dois principais planejamentos. O planejamento para envelhecer, que é essa primeira etapa, né? A gente precisa construir um núcleo de amizades, um núcleo familiar, para que a gente mantenha esse núcleo no envelhecimento. E quando a gente passa para o planejamento durante o envelhecimento, a gente vai ter que manter esse núcleo próximo, porque o idoso ele passa por um processo de afastamento social na maioria das vezes, seja pelo trabalho que ele passa. A gente passa muito tempo trabalhando e às vezes não cultiva ou não consegue, pelo tempo corrido, cultivar as amizades que a gente tem, a família que a gente tem, o núcleo familiar, os filhos que vão saindo de casa, os irmãos que vão saindo para outra cidade, a gente que vai indo em outras oportunidades de trabalho, e às vezes aquele núcleo familiar, aquele núcleo de amizades, ele não é cultivado. E o impacto social dessa construção de manter amigos, manter família próximo, manter um grupo que você se reúna, ou que você tenha notícias regularmente, é muito importante porque o ser humano é um ser social. Então a gente depende de outras pessoas para ter mais anos de vida, para ter melhor memória, cognição. A gente precisa desse contato social próximo para a gente não ter tanto impacto na memória, não ter prejuízo, ter estímulo a sair de casa, ter estímulo em questão de humor. Então, ser um ser social, ter um núcleo de amigos regular, faz com que a gente tenha menos transtornos de humor, menos depressão, menos ansiedade, menos isolamento social, que acabam sendo fatores de risco para essas doenças relacionadas a transtorno de humor de forma geral. Agora, por que é tão importante começar esse planejamento antes dos 60 anos? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo ganhos e perdas. Quando a gente fala de ganhos e perdas, a gente ganha experiência, a gente ganha tempo de vida, a gente ganha ao longo do tempo saber manejar melhor, então a gente ganha influência social nesse processo. Só que a gente perde muitas coisas também no envelhecimento, né? A gente perde mobilidade, alguns indivíduos com carga de doenças perdem saúde, alguns perdem possibilidades, porque no envelhecimento, por exemplo, vão acontecendo as perdas de entes queridos, as perdas de pessoas da família, de amigos próximos que vão falecendo ao longo desse processo. Então, construir isso antes do envelhecimento faz com que a gente chegue no envelhecimento já com um núcleo bem formado, com um grupo de pessoas selecionadas para ter esse grupo social, esse convívio próximo, e faz com que isso seja mais importante nesse período para a gente manter as amizades ou adquirir novas nesse processo, mas que a gente já tem um núcleo para essa fase que a gente vai ter ganhos e perdas importantes. O planejamento financeiro, ele afeta, influencia diretamente a saúde e bem-estar dos idosos? Com certeza. Quando a gente fala do planejamento de forma geral, a gente está falando do planejamento de saúde, ao mesmo tempo que a gente ganha poupança para ser gasta na vida em termos de saúde, em termos de reserva de exercício físico, em termos de reserva de alimentação, a gente precisa ter uma boa construção financeira para um processo que a gente vai agora deixar de ser carga ativa e população economicamente ativa, para ser um período que muitas vezes a gente ou está
próximo à aposentadoria ou está dependendo agora exclusivamente da carga financeira da aposentadoria. Então, ter esse planejamento para que a gente tenha uma boa reserva financeira faz com que a gente não precise ou não necessite exatamente ter que buscar novos empregos ou ter que aprender novas atividades, às vezes num mercado que é muito competitivo, com pessoas de diversas idades diferentes, faz com que a gente tenha essa reserva financeira para ter o nosso sustento adequado, ter o dinheiro para ter boa alimentação, ter o dinheiro para ter exercício físico, ter o dinheiro para conseguir acesso à saúde de forma geral. E aí a gente já entra até no planejamento durante o envelhecimento. Para envelhecer, a gente precisa de todo esse planejamento desde os 30, 40 anos, mas durante o envelhecimento a gente tem que se preparar para todas as mudanças que estão atreladas ao processo de envelhecimento. Tanto as mudanças físicas, de redução de mobilidade, de maior tempo-resposta cognitiva. Então, o pensamento ou a resposta que antes você dava imediatamente numa conversa, às vezes você começa a demorar um pouco mais para resgatar aquela memória, para trazer aquela informação durante um diálogo, durante uma conversa importante. Aquela atividade que antes você gastava 1, 2 minutos para realizar, agora você está realizando em 5 minutos. Isso tudo é típico do envelhecimento e acontece com a maioria dos idosos. Então, ter esse planejamento durante o envelhecimento também faz parte do acompanhamento da terceira idade. E quando a gente fala de acompanhamento ou planejamento durante o envelhecimento, a gente vai ter que acompanhar essas mudanças, tanto na cognição do idoso, ou seja, o idoso que começa a perder memória de forma importante, a ter esquecimento frequente, a esquecer boca de fogo acesa, esquecer boca de fogão acesa, acabar levando risco para ele e para os familiares, por exemplo. É um idoso que durante esse processo de envelhecimento a gente tem que fazer as intervenções, tem que fazer as adaptações em termos de família, em termos do ambiente de casa, para evitar acidentes domésticos. Tem que fazer as adaptações em casas para evitar quedas, uma vez que o idoso é mais propenso à queda por essa mudança na parte estrutural do idoso, na parte anatômica do idoso, por essa perda de mobilidade do idoso. Então a gente tem que evitar tapetes, tem que começar a pensar em alguns idosos em barras de proteção no banheiro, em dispositivos que vão auxiliar ele a andar quando o idoso necessitar de dispositivo auxiliar de marcha. Então é a bengala, é o andajá que o idoso precisa às vezes, para que ele mantenha a sua autonomia, ele se mantenha andando, se mantenha se movendo. Faz parte do planejamento durante a terceira idade, sem contar no acompanhamento médico regular. Então, durante esse período de prevenção, o planejamento para envelhecer e durante o planejamento durante o envelhecimento, a gente tem a necessidade desse acompanhamento para buscar ativamente o impacto que as perdas do envelhecimento estão levando na vida daquele idoso e o impacto que as doenças eles começam a aparecer durante esse período. Então, o controle da pressão alta, o controle do colesterol, o controle da diabetes, o controle da osteoporose. Doutor Jair, você deixou bem claro de que a gente faz uma poupança a vida toda para poder usar essa poupança na velhice, né? Isso. É uma poupança que não tem tanta pressa você usar, né? Mas qual é a idade ideal para você começar a fazer essa poupança? Para o envelhecimento dos 30 para 40 anos. O que a gente planta aqui, por volta dos 30, terceira, quarta década de vida, a gente colhe em benefício ou em redução de perdas nos 60, 70 anos. Então nunca é tarde para você, nunca é cedo para começar e nunca é tarde também para começar. Às vezes tem idosos, rapaz, eu não me preparei para o meu envelhecimento, só me dei conta quando eu já tinha 60, 70 anos. Nunca é tarde para você procurar o geriatra para você buscar esse aconselhamento em termos de planejamento antes do envelhecimento, em termos de planejamento durante o envelhecimento. Porque o envelhecimento ele é muito diferente, né? Tem idoso de 60 anos acamado e tem idoso de 90 anos correndo maratona. Então tem o envelhecimento de tão distinto, ele precisa de um aconselhamento individualizado durante todo esse processo. É aí que entra o geriatra próximo, fazendo essa busca de doenças. E durante esse planejamento, durante o envelhecimento, a gente tem dentro ainda 2 planejamentos, certo? Que é o planejamento para controle de doenças crônicas
Então, você agora que não tinha uma pressão alta, descobriu uma pressão alta por volta dos 40, 50, 60 anos e agora tem que fazer o acompanhamento regular dessa pressão. Tem que saber o horário de tomar a medicação, qual medicação que toma, quais alimentos você vai ter que antes utilizava ou que não conseguiu abandonar, que agora vai ter que abandonar por conta da doença, que é importante que a gente tenha uma mudança de estilo de vida. E quando a gente deixa de falar de atividade física para prevenção, a gente começa a falar de atividade física como forma de tratamento, e agora faz parte do tratamento. E como faz parte do tratamento, se a gente ficar sem, a gente vai sentir as perdas de não realizar atividade física ou a alimentação bem feita. O acompanhamento regular com exames que tem que se fazer também para o controle dessas doenças, e tem que se fazer o planejamento também para a doença nova, tanto para a doença do dia a dia, para pressão alta, para diabetes, para osteoporose, para artrose nos joelhos, quanto para as doenças novas. E o que é que eu preciso saber quando eu tenho uma doença nova? Primeiro, que o idoso ele não responde ou não tem os mesmos sintomas como um adulto jovem, um jovem. E o que significa isso? Significa que às vezes a gripe no idoso ele se manifesta como uma alteração da memória. O idoso fica confuso, o idoso, às vezes a febre dele não é tão evidente, o idoso ele começa a ficar amurrinhado, amufinado, ele que fazia antes de tudo em casa, começa a ficar querendo só ficar deitado. É uma parte que é uma doença nova naquele idoso, é um acontecimento novo naquele idoso, e saber nesse momento do adoecimento novo o que o paciente já tem de doença, o que o paciente já usa de medicamento e o que o paciente já fez de exame para investigação recente, é muito importante para essa abordagem da doença nova. Imagine que no seu João que chegou com a pneumonia, saber que ele tem pneumonia e tratar a pneumonia é uma coisa, mas saber que além da pneumonia ele tem um problema no coração e saber qual o problema específico do coração que seu João tem, vai fazer total diferença na escolha do meu antibiótico, na escolha do meu tratamento caso ele precise internar, no meu acompanhamento durante o internamento. Então, se preparar para ter uma doença nova é muito importante, sem falar nas imunizações, sem falar nas vacinas de gripe, vacina de Covid, vacina de pneumonia, que a gente deve fazer regularmente no indivíduo idoso. Então, se preparar, ter um planejamento para um adoecimento novo é muito importante nessa época de vida, porque a gente precisa, inclusive, do que eu chamo da pastinha do idoso, que nessa pastinha tem que ter os últimos exames que a gente fez, toda a investigação que a gente tem, os remédios que a gente usa de forma fácil e as doenças ou diagnósticos que a gente tenha. Trazer isso ou levar isso para o médico no momento do acompanhamento vai fazer um diferencial importantíssimo no planejamento ou na abordagem daquela doença, daquela comorbidade, daquele acontecimento no idoso de forma geral. Pegar aqui o gancho aqui da pergunta do nosso ouvinte Licínio, né? Vou transformar aqui a pergunta dele. Dificuldades de ereção, por exemplo, também prejudica, traz transtorno para a pessoa idosa? Com certeza. Dificuldade de ereção é um problema que não afeta só o indivíduo idoso, né? Ele acaba afetando a relação conjugal de forma geral. Então, o idoso que tem a atividade sexual na terceira idade é muito importante. Ele mantém durante toda a vida aquela relação íntima, aquela relação mais próxima, e há necessidade de fazer a abordagem, fazer o acompanhamento dessa condição, porque tem tratamento, né? Dificuldade de ereção normalmente às vezes é relacionado com as doenças que o indivíduo já tem. Então, se o indivíduo tem doenças que afetam vasos, diabetes, pressão alta, colesterol alto, tratando isso às vezes pode resolver ou pode melhorar bastante a dificuldade de ereção, como também tem tratamento medicamentoso. E aí, fazendo esse aconselhamento, fazendo um acompanhamento e achando a causa específica, a gente pode intervir na dificuldade de ereção e acabar resolvendo uma briga de casal que às vezes começa: não, você está me traindo, não é nada de dificuldade de ereção, você está me traindo, você está arranjando namoro fora. Você tem um amante, né? Você tem um amante, exatamente. E às vezes a gente intervindo salva um casamento, mantém o convívio familiar daquele idoso e mantém todo o planejamento de vida que já está
realizado para aquele doente, para aquele O paciente. ouvinte quer saber onde é que você atende aqui em Caicó. Eu estou atendendo na Clínica Santé, junto com o Dr. Belísio. Para agendar, inclusive, é o mesmo contato de Érica lá da Clínica Santé, e eu atendo junto com ele lá. Qualquer dúvida ou qualquer necessidade de acompanhamento, a gente está atendendo por lá. Obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só firmar bem essa questão do planejamento, né? Os 5 que a gente falou, em relação ao planejamento para o envelhecimento, planejamento durante o envelhecimento, planejamento para a doença do dia a dia, planejamento para a doença nova e planejamento para o fim de vida, que a gente tem que se planejar de forma geral. Dos fatos que a gente tem é que a gente nasce e a gente morre, né? Então planejar para os últimos dias também é muito importante, uma vez que o idoso frágil, o idoso acamado, ele tem uma maior tendência a falecer num adoecimento novo. E a gente sempre luta contra a morte na medicina, só que a medicina mais recente a gente fala sobre lutar para ter dias de qualidade de vida. E quando a gente fala de dias de qualidade de vida, é incluindo os últimos dias. Então esse planejamento para o fim de vida, como você quer que seja o seu fim de vida, com as pessoas próximas de casa, com todas as pendências que você tiver resolvida, com a espiritualidade em dia, faz muita diferença também. E todas essas 5 partes, o geriatra ele consegue fazer um acompanhamento muito de perto, um aconselhamento muito de perto. 7h42, a gente volta já já com mais informações aqui no nosso Panorama 90.